Boa noite a todos, então. Todos bem-vindos à nossa reunião de número 10. Última reunião dessa jornada. Cheguei já no final, né? Mas estamos encerrando esse primeiro ciclo do ano. Como que estão? Estão todos bem? Muito calor? Como está aí a situação de vocês? Prof. Francisca, conseguiu arrumar? Estou arrumando, prof. Está dando certo. Beleza. Obrigada. Lembrando, pessoas, que nós temos hoje também o nosso último dia de relato de implementação. Então, quem não apresentou ainda é hoje ou nunca. Ou é hoje ou é hoje. Então, nós conseguimos nos organizar certinho para dar tempo. Temos hoje marcadas 6 implementações. Eu fiz, Jéssica, você já fez a sua, né? Se não me engano, você já fez a sua na última reunião. Se cair do áudio, perdão. Então, mas a última reunião está marcada que já está feita. Então, como ela já fez, professor Wagner, daí você faz em segundo hoje, tá bom? Ok. Vamos lá, então. Pessoal, então, mais uma vez, boa noite a todos vocês. Nosso último encontro dessa primeira jornada. Nós possamos, então, né, hoje compartilhar, né, o que foi para nós uma ação. Então, mais uma vez, lembrando a todos vocês, manter as câmeras abertas, tá? É necessário as câmeras para que a gente possa ter a questão da frequência de vocês. Sai lá certinho a porcentagem de tempo com a câmera aberta. Então, é necessário que vocês mantenham ela aberta durante todas as reuniões dessa jornada e das próximas que também virão. Então, nossa jornada de número 10, nosso feedback e o compartilhamento. E assim, pessoal, a gente poder meio que já iniciar a nossa reunião de hoje. Nossos objetivos são refletir sobre as aprendizagens, o que a gente aprendeu nessa jornada, compartilhar as práticas implementadas e realizar o check-out. Alguém pode ler para mim? Deixa eu ver quem vai ler aqui. Prof. Amanda, pode ler para mim, por favor? Uhum. Professor, mais uma jornada se encerra, podemos refletir sobre nossa prática, compartilhar muitas experiências, usar metodologias ativas e participar de trabalhos colaborativos. Contribua no chat com uma palavra que expresse o que você aprendeu ou desenvolveu enquanto grupo de estudo. Nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. Pessoal, então no chat, coloquem uma palavra que representou essa primeira jornada para vocês. Na última reunião de ontem, vários alunos colocaram teimosia, perseverança, aprendizagem, troca. Então, o que foi essa primeira jornada para vocês? O que vocês aprenderam ou deixaram de aprender? Então, coloquem aqui no nosso chat, para que a gente possa compartilhar com os pares o que foi para nós. Eu vou dizer que, para mim, foi basicamente a questão da perseverança. Né? Eu cheguei já no final da jornada de vocês. Vocês foram uma turma que teve uma reunião a menos ainda. Então, teve toda a correria de corrigir a implementação, de abrir e fechar a implementação. E para vocês, o que foi essa primeira jornada? Prof. Fábio, para você, o que foi a... Para mim? Isso. A primeira jornada ela foi assim, sempre a primeira jornada a gente tá meio com preguiça, né? Por conta disso mesmo que você falou, correria e tudo mais, é muita exigência em cima do que a gente tem feito no colégio, né? Essas plataformas e todo um trabalho em cima disso. Mas eu acho que
certo ponto também tira um pouco daquela zona de conforto e tudo mais, mas, enfim, a gente sempre se adapta, né? O professor é bem adaptável a tudo. E, então, eu acho que até certo ponto foi positivo, por enquanto. Prof. Amanda, troca de experiências. Por quê, prof? Eu acredito que cada um, a gente pode falar da nossa vivência, né, do colégio, cada um falar do colégio em que trabalha e como é que funcionam as coisas lá. Também, quando a gente compartilhou os nossos projetos do labirinto lá, que cada um pode contribuir com alguma coisa e elaborar o labirinto de uma forma diferente também, com comandos diferentes. Então, cada um com a sua experiência ali, trocando as informações. É interessante que cada um tem sua realidade. Ontem, na reunião, a prof falou que ela trabalhou já esse ano com uma turma de 55 alunos. Eu imaginei, meu Deus, o colégio integral que eu trabalho tem 50 alunos. Então, uma turma dela é maior do que o colégio inteiro que eu trabalho aqui no integral. Como que ela trabalha, né, um sexto ano com tantos alunos assim? Professor Wagner, o que foi para você essa primeira jornada? Eu acho que foi o que o pessoal disse mesmo, né? Compartilhamento de experiência, a questão da empatia também, né? Que tudo que um precisava, os outros acabavam auxiliando também, né? Então foi muito importante a questão da empatia, né? Tipo assim, a gente não deixava ninguém para trás, né? Quando um precisava, os outros auxiliavam. É isso, pessoal. E realmente, essa primeira jornada ela foi cansativa, igual o professor Fábio falou, né? Muitas vezes ela trouxe um pouquinho de preguiça, vamos dizer assim, por ser a primeira jornada, por estar se adaptando à turma. Alguns profs não eram de pensamento, começaram pelo pensamento esse ano. Então, essa primeira jornada ela acaba sendo de maior adaptação. As próximas serão mais corridas, mais tranquilas para nós. Pessoal, eu vou pular já para a parte da implementação, tá bom? Para ficar mais fácil para todos. Aí todo mundo conseguir fazer. Então, vou pular para cá. Lembrando que cada um tem 5 minutinhos, mas como a gente tem apenas 6 implementações hoje, a gente tem um tempinho a mais para cada um falar, tá bom? Prof. Amanda, você é a primeira. Tudo certo? Sim. Beleza. Pessoal, eu vou compartilhar também aqui já no chat a Jamboard da Prof. Amanda, tá? É a Jamboard de número 3. E já podem ir comentando lá o que acharam, o que, né, da implementação dela. Deu tudo certo, o que vocês vão fazer, se vão copiar alguma coisa que ela fez. Beleza, posso começar? Pode, prof, tudo certinho. Tá. Então, eu sou a Amanda, né? Esse é meu segundo ano como professora, sou professora PSS, então. Estou trabalhando em um colégio integral, né? Virou integral ano passado, então esse é o segundo ano. E a implementação eu tenho 4 turmas de nono ano, então eu fiz a implementação com essas 4 turmas de nono ano. Aí eu utilizei também essa implementação como sendo uma das avaliações dele. Então, eu fiz com eles no começo uma avaliação escrita, algumas coisas, entidades desplugadas que eu trabalhei com eles. E daí, para a segunda avaliação, eu utilizei o projeto de implementação para ser um projeto para desenvolver no Scratch e eu conseguisse avaliar esse projeto deles para eles terem nota depois, né? Então, os objetivos de aprendizagem, eu pensei num projeto para desenvolver no Scratch, pensando no nosso município. Então, aqui do município, moro em Toledo, né, no oeste do Paraná. A gente tem aqui bastante lugares que são bonitinhos, digamos assim, né? São meio como pontos turísticos do município, digamos. A gente tem um lago ali, que é mais ou menos a parte central do município, tem algumas igrejas que são bem bonitas e coisa e tal. Então, eu pensei na ideia de trazer um projeto para eles, em que eles tivessem que investigar um pouquinho, fazer uma pesquisa sobre
esses pontos do município que são mais conhecidos, assim. Então, eles tinham que procurar esses pontos, eles davam uma pesquisa sobre onde é que estão localizados, um pouquinho da história desse ponto turístico, foi inaugurado, alguma coisa assim, né, na intenção de despertar um pouco a curiosidade deles sobre o lugar que eles vivem, né, e lugares talvez que eles frequentam com frequência e não sabem um pouco da história, ou, né, por que foi criado, por que está ali. E daí implementar isso dentro do Scratch. Então, como eu disse, a implementação aconteceu no colégio integral, né, com 4 turmas no 9º ano. Eu fiz o projeto deles em duplas, então eles podiam se reunir em duplas para fazer. Eu fiz isso também porque o laboratório que eu uso com os donos... O colégio tem 3 laboratórios, mas o que eu uso com os donos anos é o laboratório mais caidinho, assim, digamos. Então, é mais fácil vocês trabalhassem com menos computadores, porque a chance de ter computadores bons para todo mundo é maior, né? Então, eu fiz eles trabalharem em duplas, e daí no Scratch, cada um só desenvolvia o projeto no Scratch, né? Então, os 2 ali ficavam no mesmo computador desenvolvendo o projeto ao mesmo tempo. Então, eles primeiro pesquisaram os pontos turísticos de Toledo, que eles achavam interessantes. Dessa pesquisa que eles fizeram, eles tinham que escolher 4, que eles gostaram mais, achavam que tinham mais informações relevantes, né? E pegar a imagem desses 4. Então, auxiliei eles como é que baixar essas imagens, né? Procurar no Google, como é que a gente baixa a imagem do Google e depois coloca dentro do Scratch. E também, além das imagens dos pontos turísticos, eu pedi também que eles precisassem de uma imagem com um mapa da cidade, né? Que tivesse um mapa ali mais ou menos da cidade. Com esse material, então, com essas imagens prontas, então eles tinham que abrir no Scratch, criar um projeto novo e fazer o upload dessas imagens dentro do Scratch. Aí eu fiz algumas fotos, né, deles fazendo a pesquisa das imagens e também já utilizando o Scratch para ir anexando as imagens e também já adicionando os bloquinhos, né. Eu deixei a atividade bem aberta, né, então eles poderiam colocar os bloquinhos, montar o projeto mesmo como eles achassem que ficasse mais interessante para apresentar. O que eu queria que eles fizessem é que eles pesquisassem, trouxessem no projeto do Scratch as informações e as imagens, né? Então, apresentasse uma imagem, fosse do lago e explicasse, né, o que era ponto turístico, que tinha lá, se tinha data de inauguração, alguma coisa assim. Eu percebi que eles tiveram bastante dificuldade, que não era uma coisa que eu esperava. Porque, sendo o 2º ano deles, né, o 2º ano que eles têm essa matéria, né, eu esperava que eles tivessem um pouquinho mais de facilidade, principalmente para utilizar os blocos. Então, a parte de pesquisar ali, salvar a imagem, colocar as imagens no Scratch foi tranquilo. Mas a parte de eles conseguirem colocar os bloquinhos ali, eles entenderem qual era a lógica de vou fazer uma imagem aparecer e depois ela tem que desaparecer para aparecer a próxima. Eles tiveram um pouquinho de dificuldade. Então, por conta dessa dificuldade que as 4 turmas apresentaram, eu optei por, no meio do percurso ali, criar alguns projetos para apresentar para eles e deixar também disponível para eles poderem olharem o código desse projeto, né? Então, eles tinham que fazer uma atividade mais de investigação para ver o que eu tinha utilizado naqueles exemplos que eu mostrei para eles poderem ou implementar no código deles ou ter alguma outra ideia de como que eles poderiam trabalhar. Eu trouxe alguns exemplos, vou mostrar acho que um, que eu acho que não tem melhor. Então, esse foi, por exemplo, um projeto de uma das turmas, 2 meninos que fizeram. Então, eles colocaram um mapa de Toledo ali no fundo, né? Aí eu pedi também que eles colocassem um personagem, que era o personagem que ia apresentar as informações sobre os pontos turísticos do município. E daí, no caso, é que eles fizeram o personagem falando, e daí vai aparecendo as imagens do ponto turístico. Então, primeiro eles falam um pouquinho do lago, então aparece uma imagem que tem como se fosse um arco ali num dos lagos que a gente tem. Aí eles apresentaram uma das igrejas aqui, que é uma igreja bem bonita, que tem uma pintura por dentro também, bem legal. Então, eles trouxeram informações, né, sobre quem projetou e etc., ano de inauguração. Aí o aquário foi outro ponto que eles trouxeram. Alguns pontos que eu de falar qual era o ponto, né? A gente também tem um Parque das Águas aqui, que é uma piscina pública, né?
também é bem interessante, então eles também trouxeram esse. E é isso. Então, teve alguns fizeram nesse modelinho ali de as imagens irem aparecendo e outros fizeram num modelinho de cenário, né? Então, ali eles adicionaram como ator, mas teve gente que adicionou todas as imagens nos cenários. Daí os cenários iam trocando, né, no fundo do projeto. E teve outros que optaram por deixar o mapa como fundo e as imagens irem aparecendo conforme o personagem ia falando daquele determinado ponto turístico. Então, para finalizar, tem uma reflexão final, um pouquinho. Então, eu acho que o grupo, né, o nosso grupo de estudos, ele traz, como a gente já falou, nessas perspectivas diferentes, né, de experiências diferentes, então ajuda a gente a ter, às vezes, um olhar mais aberto, né, sobre tudo. E também para ver que, não, às vezes, a dificuldade que a gente passa, tem outro passando também, né, que não é o fim do mundo, e que a gente pode se ajudar, e eu acho que o grupo o Formadores é para isso, né, a gente conseguir se ajudar e trocar experiências, e conseguir aprender sempre mais para poder passar isso para os alunos também, né. Para finalizar o certificado do curso, e acho que é isso. Parabéns, prof. Estou lendo aqui pertinho, sou de do Oeste, São Cascavel, então estamos meio que próximo aqui. A igreja é bem bonita mesmo, já fui ali visitar, é bem bonito mesmo. Legal para ver seu trabalho, então, a interação, né, com a questão da turismo na cidade, podemos dizer assim, né? Prof, o que foi mais difícil para você? Qual foi a maior dificuldade? Foi eles implementarem os bloquinhos. Eu achei que eles iam ser bem mais ágeis e entender quais bloquinhos que eles tinham que utilizar, mas foi o que eles mais tiveram dificuldade. Eles não sabiam, por exemplo, eu quero esconder essa imagem e deixar ela aparecer só depois. Quando eles adicionaram a imagem, por exemplo, como ator, eles não sabiam como é que fazia para esconder a imagem e depois fazer ela aparecer de novo. Ou se eles queriam começar o personagem num lugar e depois mexer para outro. Eles não sabiam que eles tinham que colocar um bloquinho para o personagem ficar fixo naquele lugar, porque se não se movesse depois, ele não voltava para o lugar inicial. Então, a parte dos bloquinhos ali foi a maior dificuldade. Beleza, prof. Parabéns pela implementação, foi um ótimo trabalho. Depois a gente volta a falar mais sobre isso, tá bom? Pessoal, a dica da professora Amanda é a de número 3, vou compartilhar com vocês rapidinho. E Wagner, se organiza já. A gente já inicia a sua daqui a pouquinho. Ok. Então, a dica da professora Amanda está aqui, tá? É no link que eu já deixei no chat. Podem comentar o que acharam do trabalho dela, da implementação. Gostei muito da questão da união com o turismo, podemos dizer assim, né? O trabalho dela. Depois a gente vai estar comentando mais sobre como ela trabalhou, como que foi a implementação dela. Prof. Wagner, quando tu estiver pronto. Ok, deixa eu compartilhar aqui que eu estou usando. Vocês estão me escutando? Sim, prof. Sim? Vou interromper o meu compartilhamento aqui para deixar o seu por lá. Enquanto isso, pessoal, comentem lá na imagem da professora Amanda. Vou botar aqui no comecinho. Pessoal, a minha implementação foi sobre o labirinto, né, que nós estávamos fazendo. Eu fiz aqui no Colégio Estadual Professor Malvino de Oliveira, fiz com o 7º ano, com os 2 7º anos. O objetivo de aprendizagem, eu citei alguns aqui lá da Base Nacional Curricular, né, que é selecionar argumentos que evidenciam a importância das tecnologias digitais de informações e comunicação no mundo contemporâneo.
Mobilizar a capacidade de leitura para compreender textos que circulam em campos da vida social, que demandam ao leitor conhecimento prévio, ou seja, memória discursiva, né, e domínio do universo temático referencial do texto. E analisar e apreciar trabalhos visuais, fotografias, filmes, vídeos, obras de artes. Isso aqui é baseado na BNCC, né? Então, a implementação foi realizada com os alunos do 7º ano B, né, que eu fiz do Colégio Estadual Professor Malvin de Oliveira, sou de Porecatu, Paraná, né, núcleo de Londrina. E a turma que eu fiz tinha 24 alunos. E essa implementação, na verdade, foi uma complementação daquele curso que nós fizemos do labirinto, né? Eles fizeram aquele curso do labirinto, porém eu pedi que eles fizessem algo a mais. Então eu dei 4 aulas lá para eles, dei 2 semanas, né? Porque nós temos, aqui eu consigo dar todas as minhas aulas no laboratório. E aí foi 2 semanas que eu tenho as aulas minhas são geminadas também. Então em 2 semanas eles implementaram a questão do jogo do labirinto. A atividade desenvolvida foi o labirinto, né? Aqui está detalhado o que nós fizemos, abrimos o Scratch, criamos um novo projeto, depois usamos o editor de cenários, que o labirinto trabalha muito com a questão do cenário, né? De trocar os cenários. O que eles fizeram muito também foi a questão de trocar o personagem, né? Porque aquele labirinto era o personagem básico lá mesmo do curso, só que após eles fazerem, eu pedi que eles trocassem, que o único personagem que eu não queria é o que estava no Alura, que todos eles deveriam trocar de personagem. Então, uns fizeram um carro, outros fizeram uma bailarina, outros fizeram uma borboleta, cada um fez com a imagem com o ator que quis. Aí também já pega a questão da upload, né? Está fazendo upload da internet. Nós utilizamos lá o Chromebook, né? Que ele não tem acesso ao botão esquerdo, né? Então, a gente tem que ensinar os alunos como que acessa a questão do botão esquerdo do Chromebook. Você tem que tocar com 2 dedos no mouse lá para que ele funcione. O que foi implementado? Criação do labirinto, depois programação do personagem. O que o personagem faria? Teve alguns que colocaram o personagem continuando as telas. Teve alguns que colocaram... Até eu dei a ideia não lembro de quem, do nosso amigo aí que falou a questão que o segundo labirinto poderia fazer um quadradinho menorzinho, que diminuísse o tamanho dele. Eu não lembro quem foi aí, mas achei uma excelente ideia. Passei para meus alunos, eles implementaram um deles. A questão da condição de vitórias, né? Tivemos um bloco de condição que verificava se o personagem chegava à saída. Alguns passavam de uma tela para outra e outros acabaram fazendo em uma tela, em apenas uma tela, né? E aí, no finalzinho, apareceu o jogo de exibir uma mensagem de vitória. E os testes de ajustes dos alunos, eles testaram os jogos, identificaram erros, eles fizeram individual, porém, na posição lá no laboratório, eles acabam trabalhando em trio. Porque o laboratório, nós fixamos as cadeiras e as carteiras para que não tivesse muito movimento, para não estragar os Chromebooks, caírem e tal, então eles ficaram em trio. E mesmo fazendo individualmente, eles acabavam colaborando com os pares, né, que estavam do lado deles. Eles adicionaram detalhes visuais, como cores, sprites diferentes, como eu disse, né, atores diferentes. Aqui algumas fotos que eu tirei, alguns gostam de aparecer, a maioria não gosta de aparecer, então a gente tira só do código dele, né? Esse já gostou de aparecer. Esse aqui é no início, então ele pode ver que está o labirinto comum mesmo, o labirinto normal, o da menina que já estava o labirinto normal, porém já tinha feito algumas alterações. Depois ela acabou alterando até a cor ali, né? Para que não ficasse normal. Esse é um exemplo de um que fez, apesar de ele não ter pintado certinho aqui, porque os nossos alunos estavam fazendo esse trabalho, depois eles já começaram a questão do agrinho, né? Eu estou começando um pouco com o agrinho com eles, eles desenvolveram e acabaram deixando não, eles fizeram e esse daqui não resolveram fazer muito a parte visual, apesar do funcional dele estar muito bem. Aqui alguns exemplos, coloquei 5 códigos aqui do
5 jogos deles, né? Aqui o depoimento deles. Uma falou que amei, depois coloquei os personagens que eu gosto, que normalmente tem aquela questão do Alura que a gente segue os personagens que está lá, né? Às vezes a gente fica preso naqueles personagens. Então ela disse que amou porque ela colocou o que ela quis. O feedback não apareceu. O feedback apareceu no lugar errado. Ó, o começo da atividade foi bem sucedida, baseado no que haviam aprendido no curso do Alura. E ao se depararem com a questão da implementação e o desafio de fazer algo que estava além do curso, eles ficaram felizes. Quer dizer, no começo eles ficaram apreensivos, né? Como que eu vou fazer algo diferente, sendo que o que eu faço é o que eu vejo no Alura e eu reproduzo? Mas no final eles ficaram felizes porque descobriram que eles sabiam mais do que eles achavam que sabiam. Então eles ficaram bem contentes. Aqui eu bem resumido só, o nosso grupo de estudos serviu para que todos se ajudassem e trocassem as experiências. Agora eu vou colocar... Agora eu vou mostrar aquele que eu falei para vocês, ó, um código bem simples. Vamos ver se eu consigo colocar em tela cheia, porque está meio travado aqui. Aí esse fez dessa forma, no qual ele implementou vidas ali, existe 5 vidas, existe as estrelas também, porque o objetivo desse jogo é o personagem andar, ele tem que pegar as estrelas e ele perde a vida, porque aqui em cima ele diz que cairia larva, e a larva que ele desenhou era dessa forma assim. Não, peraí, eu não dei play. Não vai. E como eu disse, cada um fez do jeito que... E o personagem teria que pegar as estrelas. Ele ainda dificultou que teria que pegar essa estrela primeiro, depois teria que voltar lá. E aí iriam perdendo as vidas, no caso ali ficou com 3 vidas. E aí ele implementou também a questão no final aqui, que tem essa saída do lado esquerdo e a saída do lado direito. Então tem mais telas posteriores ali. Essa foi a minha implementação, professor. Parabéns, prof. Uma dificuldade a mais no trabalho, né? Os alunos teus aí estão com vontade. Prof, qual foi a sua maior dificuldade que você encontrou com eles? A maior dificuldade no começo foi fazer algo diferente do que eles estavam acostumados. No sentido de que eles estavam acostumados a sempre fazer o que está na Alura lá. Então eles copiam lá e fazem perfeitamente, fica muito bom. Porém, a cada implemento que eles falavam para mim, eu perguntava para eles. Eu perguntava ou dava outra ideia para ele. Não tem como fazer... Como que ele poderia pegar algo aí, que nem no caso desse exemplo. Eu falei, como que ele poderia pegar algo para chegar até o fim? Eu falei, chegar até o fim é fácil, mas você conseguiria fazer algo que ele pegasse antes de chegar ao fim? Aí ele começou a pensar, aí ele foi implementando. Aí um olhava no do outro também, na verdade não copiava igual do outro, porém eles tinham uma troca de ideias entre eles e acabavam melhorando mais em cada projeto. São quantos alunos, prof? Dessa sala é 24. Uma tão boa. Bastante aluno, mas dá para trabalhar bem. Prof, Sim. parabéns pela implementação. Sei que o prof tem um compromisso agora, né? Então, Isso. vou dispensar o prof. Wagner aqui. Prof, pode ir para o seu compromisso. Pessoal, a Jamboard do prof. Wagner é a Jamboard número 4. Vou compartilhar com vocês aqui a tela rapidinho. Tchau, tchau, pessoal. Foi um prazer fazer o curso com vocês. É mais, prof. Se Deus quiser, estaremos no próximo juntos também. Tchau, tchau. Bora lá. Então, pessoal, aqui é a Jamboard do professor Wagner. Enquanto isso, o professor Thiago já pode se organizar para realizar essa implementação. Beleza. Eu até adiantei, pessoal, o professor Wagner tinha um compromisso, tá? Então eu tive que adiar, por isso que eu adiantei, eu fiz a implementação agora e não no final da reunião. Então, explicado a todos. Prof. Thiago, tudo certo? Tudo certo? Conseguem ver aí? Certinho, prof. Vou interromper aqui o meu compartilhamento e você pode apresentar a sua implementação.
Então, vamos lá. Então, boa noite a todos. Eu sou o professor Thiago Kulik. Estou trabalhando com várias disciplinas aí nesse trimestre, dentre elas o pensamento computacional, né, e é no Colégio Estadual Bento Munhoz da Rocha Neto, que pertence à área metropolitana norte aqui de Curitiba, né? Então, é um colégio em uma área urbana, assim, que tem uma demanda bem alta de alunos. E minhas turmas de pensamento computacional são de nonos anos. Ano passado eu trabalhei com oitavos, esse ano eu estou trabalhando com os nonos. Então, a questão dos objetivos, né, para além daquele objetivo proposto pelo curso de desenvolver o projeto, né, no caso do nono ano é um projeto de quiz sobre reciclagem, né, eu penso na questão do objetivo principal, essa questão do pensamento lógico aí da programação por parte dos alunos, né? Então, isso levando em conta aquelas questões dos pilares do pensamento computacional. Então, isso sempre tentando puxar mais para esse lado, para o desenvolvimento aí dos alunos. Então, como eu comentei, o projeto que eu desenvolvi foi o primeiro projeto do trimestre para os nonos anos, que é um quiz, né, abordando o tema de reciclagem. No caso, né, seguindo as aulas do RCO lá, da aula 1 a 9. Né. Então, no primeiro momento, sempre aquela questão de trazer um nivelamento com os alunos, por questões de acesso, né, acesso a e-mail, acesso à conta do @escola, acesso ao Scratch, acesso ao Alura, porque muitos alunos têm aquela questão de esquecer a senha, né, esquecer como que acessa, não lembra qual que era o nome no Scratch. E então, passado esse momento, né, eu comecei a fazer a demonstração nas aulas do RCO, junto com eles em própria sala de aula, e todos os alunos, né, são turmas aí de cerca de 30 alunos, todos eles tinham um Chromebook para usar, né? Então, os projetos eles foram desenvolvidos com Chromebooks e cada aluno tinha acesso a um. Então, nesse sentido, ficou bem fácil assim, para eles conseguirem desenvolver o curso e desenvolver o projeto em sala de aula. Então, aqui tem algumas fotos que eu fiz com uma das turmas, né? Então, a disposição das turmas com os alunos com os Chromebooks, né? Eu deixei mais livre com relação ao desenvolvimento do projeto, que alguns alunos preferem trabalhar sozinhos, né? E outros alunos preferem aí desenvolver em duplas, até trios, né? Conforme a afinidade dos grupos. Então, né, nessa primeira imagem lá tem o Educatron, que é onde eu pego de referência as aulas para ir mostrando para eles o desenvolvimento do projeto. Né. E, eventualmente, também até o próprio uso do quadro de giz, né, quando necessário para alguma explicação rápida, alguma coisa ali, também acabava utilizando. E os alunos, então, eles iam desenvolvendo aí, aula a aula, tanto o curso do Alura, como já o projeto no Scratch, conforme as orientações. E aqui eu printei alguns trabalhos, né, de alguns alunos, pelo menos os trabalhos, assim, dos alunos que eu achei que conseguiram desenvolver mais a proposta e um pouco além do próprio curso do Alura, né, que acho que o ponto principal, assim como o Wagner estava falando, essa questão de vencer essa barreira do só fazer aquilo que está sendo proposto e ir além. Né? Aí, com relação aos depoimentos, né, eu fiz um formulário bem simples lá no Google para os alunos responderem, e daí, no geral, eles relataram que, né, gostam das práticas do pensamento computacional, gostam das aulas, né, e
poucos alunos descreveram maiores dificuldades, né, no desenvolvimento do projeto, mas no geral, né, pelo menos nas turmas que eu tenho, todos conseguiram desenvolver muito bem o projeto proposto. Então, com relação aos resultados alcançados, né, dentro da proposta, eu achei que foi muito positivo o desenvolvimento dos projetos, né, com relação ao curso da Alura e das aulas da RCO+, e só alguns alunos, né, que tiveram essa dificuldade aí, em entender como que funciona a lógica da programação, né, alguns alunos apresentaram até dificuldades com relação à pesquisa das perguntas para inserir no quiz, né? Obviamente que cada aluno tem o seu próprio ritmo, né, mas, no geral, né, dentro de cada proposta ali que os alunos desenvolveram, foi muito positivo nesse sentido. E, com reflexão final, acho que vem bem essa questão aí de superar essa dificuldade que os alunos têm em ir além do que o projeto está propondo, né? Essa questão deles abrirem a cabeça aí para os possíveis usos, né? Não só o Scratch, né? Mas essa questão da programação, da linguagem lógica, da resolução de problemas, que isso pode ser utilizado, né? E dentro dessa ideia, né, um dos problemas que eu vejo aí é essa questão do tempo para desenvolvimento desses projetos, né, porque no tempo atual que a gente tem, basicamente, eles somente vão ter o tempo para desenvolver o projeto como ele é proposto. Então, para eles irem além, também precisaria de um tempo a mais, né, para, além deles entenderem isso, conseguirem aplicar essas diferenças de implementação, né, diferentes usos para o Scratch, enfim, né, até em outras disciplinas. Então, acho que o principal aí é eles entenderem essa questão da aplicação interdisciplinar que o pensamento computacional pode trazer para o ensino deles, beleza? E, por fim, o certificado, né, do curso, né, que eu fiz do labirinto, né, minha implementação foi com o 9º ano, né, era uma linguagem completamente diferente da missão do labirinto, né, acredito que é até um pouco mais simples, né, mas envolviam outros fatores aí, como pesquisa de conteúdo, para aplicação do projeto. Parabéns pela implementação, ótimo trabalho. 9º ano é aquela curva que eu falo para os alunos que 6º ano eles estão iniciando, né? Estão iniciando a aprendizagem no Scratch, no pensamento, estão animados, 7º ano estão animados, chega 8º e 9º eles começam professor, só o que tem que fazer mesmo. Não, vamos concluir o curso, o que importa é ter o certificado. Então, atividades assim como o professor fez, que trazem um novo ânimo para ele em sala de aula. Então, parabéns. São quantos alunos, prof? Cerca de 30 alunos. É uma turma grande, né? Escola regular. Então, a escola lá, ela tem ensino regular, tentaram implementar o integral no ensino médio, mas é um projeto que ainda está na tentativa de implementação, e tem ensino técnico também lá. Legal, são vários tipos diferentes de ensino no mesmo local, né? Sim. O ensino regular, por ele ter chegado mais tarde, o pensamento deu uma boa defasada mesmo nos alunos, eles têm mais dificuldade, né? Eu trabalho com escola integral, então desde o 6º ano eles já têm esse conhecimento, esse tipo de trabalho, e eles já estão mais motivados, né? A escola regular tem essa dificuldade mesmo. Prof, sua dificuldade então foi a questão do tempo e qual mais, prof? Teve alguma outra dificuldade com os alunos? Eu acho que é essa questão de um tempo mais confortável para aplicação,
para conseguir trazer essa perspectiva para os alunos da onde eles podem usar aquilo além do que está sendo passado ali em sala. Acho que esse resgate é o principal desafio aí que a gente tem no pensamento. Qual a área de formação do prof? Eu sou da área de Química. A gente está tudo pulando para esse meio, né? Pessoal de exatas, linguagens, humanos, todo mundo pulando para o pensamento. Aí tem que trabalhar realmente de formas diferentes. Ontem eu tive uma reunião com a professora que ela era realmente da tecnologia, ela era programadora, era de colégio técnico, e ela mesma relatou dificuldades em trabalhar com os alunos, em motivar os alunos a querer fazer, né? Porque nós estamos numa geração do touch, né? Para eles é tudo touch, tudo teclado, tudo celular. Tanto que aqui no meu colégio tem aqueles verdinhos, não sei se vocês já viram, aqueles nets verdinhos, que foi atualizado e agora ele funciona como se fosse um tablet. Eles preferem usar o verdinho do que usar o computador. Eles não gostam de usar o teclado e mouse, eles gostam de ficar mexendo lá, tocando. Então é uma geração diferente, né? A gente tem que repassar isso para eles. Sim. Pessoal, a Jamboard do professor Thiago é a Jamboard número 5. Vou compartilhar a tela com vocês. Enquanto isso, prof. Francisca já se organiza para apresentar a sua implementação. E vamos comentar lá, pessoal, na Jamboard do prof. Thiago, prof. Wagner, professora Amanda. Depois eu vou mandar para eles daí, eles vão ver. Prof. Francisca, tudo certo? Tudo, prof. Então já pode compartilhar sua tela. Vou encerrar meu compartilhamento aqui. Chegou aí, prof? Certinho, prof. Ok. Só vai, por favor, em apresentação de slides, por favor. Beleza. Bom, a minha implementação foi num colégio cívico-militar. Eu sou Francisca de Maria Henrique, professor Juvenal, meu professor formador. E o meu núcleo é o núcleo de Goerê, e eu implementei numa turma de 8º ano. Os objetivos de aprendizagem é desenvolver habilidade para a criação de jogos, trabalhar movimento com o mouse, incentivar o aluno a programar jogos, utilizar os blocos e códigos do Scratch. A metodologia, eu utilizei explicação teórica na sala de aula e prática no laboratório. Para a realização desse trabalho, eu usei 2 aulas. Uma na sala, conforme tem a imagem aqui do lado, né? E uma no laboratório de informática. Para iniciar o trabalho, eu comecei explicando no RCO, né? Gosto muito das aulas do RCO, são aulas muito boas, né? Expliquei passo a passo, né, como fazer a programação com animação no Scratch. Falei sobre o que a gente já havia aprendido, que a gente já tinha feito algumas experiências com o jogo e tal, né? Falei que a gente já tinha feito raio, né? E, após a explicação, a gente se dirigiu à sala e começamos a iniciar o nosso projeto, uma vez que, nesse momento, o laboratório de informática estava sendo usado por uma outra turma, então a gente começou na sala de aula. A escola que eu trabalho, ela possui apenas um laboratório, alguns tablets, laptops, que atende todas as plataformas, projetos da escola. E isso dificulta um pouco tanto o trabalho da gente como a aprendizagem do aluno.
eu tenho uma aula de laboratório por semana, e como tem, assim, muitas plataformas, às vezes a gente é obrigado a ceder, né, alguma parte do nosso horário para os professores que, às vezes, eles precisam realizar algum trabalho também. Com relação à turma, como é uma disciplina aqui no colégio que eu trabalho, cívico-militar, é o primeiro ano que foi implantado o pensamento computacional. Então, os alunos, eles, é lógico que às vezes eles já tinham contato com o computador e tudo, mas eles tinham uma certa dificuldade ainda, né, em trabalhar utilizando, às vezes, códigos, teclas, enfim. Então, eu tive essa dificuldade com eles. Aqui as evidências explicando na sala de aula, né, o conteúdo que a gente ia trabalhar. Um pouquinho aqui eles já estão desenvolvendo o projeto, né? Aqui eu só coloquei, professor, aqui, né, eles mesmos, né? Porque o nosso projeto foi o raio, né? Eles fizeram o raio e o clone. Então, aqui eles já estavam apresentando, né, o trabalho que eles tinham feito, né? E eu fui fotografando para colocar aqui. As imagens, não sei se ficaram muito boas, porque foi eu mesma que fiz e coloquei elas ali. A intenção é de fazer bem feito, mas às vezes não fica, né, do jeito que a gente gostaria que ficasse. Mais um pouquinho deles aqui, eu peguei bastante eles trabalhando. Eles ficaram bem motivados para trabalhar no projeto, e eu gostei muito da turma. Os depoimentos deles, que eles colocaram lá, que eles gostam da aula de pensamento, que é muito legal e que eles gostam de programar. E que fazer esse projeto foi divertido, eles aprenderam muito com as aulas, enfim. Outros colocaram lá que achou difícil no começo, né, mas agora já estou pegando o jeito. Gostei muito dessa prática, não é difícil, é só ficar ligado, prof. O depoimento deles. Bom, com relação aos resultados alcançados. Dos objetivos propostos, eu acredito que a maioria foram alcançados, né? Os alunos, hoje eles possuem habilidade de manusear o computador, né? Muitos deles que às vezes não conseguia fazer tarefas simples, agora eles já conseguem utilizar, realizar seus projetos, né? Já consegue utilizar os códigos, né, para a criação dos trabalhos. Então, acredito que o meu objetivo maior era fazer eles começarem a compreender como trabalhar no Scratch. A reflexão final. Quando eu iniciei na disciplina de pensamento computacional, eu sou professora de geografia, história e ensino religioso, eu sou meia polivalente. Então, eu não tinha assim, ideia de como trabalhar essa disciplina. Era tudo novo para mim. Mas eu sempre fui assim, uma pessoa muito ligada nas tecnologias, sabe? Eu sempre gostei das tecnologias. Então, eu busquei ajuda junto com meus colegas que já trabalhavam a disciplina, né? Aí, em seguida, começou o curso de formadores, que para mim foi uma bênção. Aprendi muito, tenho muito que aprender, com certeza. Né? Realizei um projeto bem simples, porque os alunos estão começando agora, né? E eu fico até emocionada quando eu vejo meus alunos hoje entrar no Alura, acessar, fazer as atividades, começar o projeto. Então, assim, para mim, eu fico até emocionada, tá? Às vezes, no começo, assim, eles bloqueavam muito a senha. Foi uma das dificuldades maiores que eu tive, foi a questão deles bloquearem a senha, né? Às vezes, a gente pedia para eles começarem no local, eles já entravam em outro. Então, isso foi meio complicadinho, mas acabou que todos conseguiram fazer os seus projetos e, para mim, valeu a pena, tá? Aí, aqui tem o certificado, prof. E como você disse que era só 5 minutos, eu resumi o máximo. Parabéns, prof. Ótima implementação. Somos parceiros, então. Eu sou de história também, prof. Parabéns pelo trabalho, realmente. Quem é de humanas teve que achar um caminho aí e achar outros lugares para poder trabalhar. O professor acho que fechou dela. Mas é bem isso, pessoal, né? Quem tem sexto ano sabe que é uma dificuldade bem grande também, porque os municípios muitas vezes não trabalham informática com os alunos. Então, quando eles chegam para nós,
não tem conhecimento nenhum de teclado, mouse. Eu trabalhei com Sistona aqui mesmo quase um mês ensinando o que é Ctrl+C, Ctrl+V, o que é botão direito do mouse, o que é, para que serve aquela bolinha do mouse, por que tem que apertar a bolinha para ir arrastar para baixo. Então, é bem complicado de trabalhar, mas com o tempo eles aprendem essa forma de programar, a forma de usar o computador, e é bem, assim, bem... Prof, deu uma queda aqui, desculpa aí, agora eu quero ouvir. Tá bom, prof. Eu tava falando que realmente, né, para quem é de humanas, teve que achar uma área para poder se encaixar. Tem que ir para as turmas que estão começando com, principalmente conhecimento da informática, é difícil. Eu trabalho com sexto ano aqui que eles não tiveram nenhum conhecimento de informática prévio, e eu tive que trabalhar, ensinar desde o básico, Ctrl+C, Ctrl+V, botão direito do mouse, botão esquerdo do mouse, o que é o navegador, para que serve o navegador. Mas, assim, ó, uma dica já, prof. Quando a senha fica bloqueada lá na Hub Escola, é que ou alguma turma anterior veio e trocou o Wi-Fi da escola, ou eles trocaram o Wi-Fi, porque aqui tem que ter Wi-Fi rede escola, né? Se tiver nesse Wi-Fi, não tem problema nenhum com a Hub Escola deles. Eles vão digitar o Hub Escola, digitar a senha, vai direto. Mas se eles colocarem pro, sei lá, um Wi-Fi particular da escola, ou um Wi-Fi qualquer, eles não conseguem mais entrar. O Hub Escola bloqueia. Tá? Então, prof, é que, na verdade, eles bloqueavam muito, era do Scratch que eles bloqueavam. E quando eu abri a turma deles, eu criei uma senha para cada um no Scratch, eles queriam a senha deles. E eu caí na bobeira de aceitar, né? Podia ter deixado todos com a mesma senha do @escola, que eu não ia ter tantos problemas. Agora não, agora já tranquilo, assim, já... Tipo assim, eles começaram a gostar, eles começaram a pegar o jeito, então, porque eles não tinham contato nenhum ainda com essa disciplina, e foi esse ano que eles começaram. Assim como eu também, o ano passado, quando eu comecei, esse ano, eu estou capengando ainda, porque a gente aprende uma coisa e acaba vem outra diferente, você tem que continuar, né? Mas foi bem difícil no começo. Mas parabéns, prof. Pessoal, a Jamboard da professora Francisca é a Jamboard número 6. Vou compartilhar a tela para vocês. Edinho. Prof. Fábio, enquanto isso, já se organiza. Prof. Sonlaine, conseguiu? Voltou energia aí, prof? Olha, não, eu tô no celular com meus dados móveis. Estou no escuro aí, ó. A prof não apresentou, né, prof? Não, ainda não. Tá, se der, eu compartilho o seu slide aqui e a prof tem que apresentar, tá? Mas se não der, né, a gente tem que entender também. Prof. Fábio, tudo certo? Vou interromper aqui meu compartilhamento. Tudo certo. Beleza, prof. Pode ir. Acho que está aparecendo aí, né? Prof, você está por dois dispositivos diferentes? Não entendi. Você está por dois dispositivos, celular mais computador? Não, só o computador. Por quê? Está dando um eco para nós aqui. Será que é por conta da sala onde eu estou? Porque aqui onde que eu estou é o laboratório de informática e a sala é muito grande. Mas dá para entender, prof, tranquilo, não se preocupa não. É. Só vai lá em apresentar slides para nós, tá? Apresentando slides. A gente consiga ver melhor. Obrigado, prof. É com você. Aí tá aparecendo? Certinho, prof. Tá aparecendo aí? Tá sim, prof. Pode ir. Ah, beleza, então. Bom, a implementação, como aqui a escola é regular, né? No caso aqui, eu deixei até o nome da outra prof, não sei se tem problema, da Graziella. E como a gente começou lá com ela, não sei. Então, no caso aqui, a nossa escola é regular, e essa série que eu trabalhei com eles, foi o 8º ano,
foi o primeiro momento, assim, deles terem contato, né, com esse tipo de mecanismo, esse tipo de disciplina, né, essa forma de trabalho deles. Então, para mim também, como até me identifico bastante com a professora Francisca, é uma novidade também, né, questão de pensamento computacional. Então, a gente tem se esforçado bastante nesse sentido para a gente poder encaminhar essas ideias para os alunos, passar de uma maneira mais simplificada até certo ponto. Então, o projeto que a gente fez aqui foi o do labirinto, tá? Nesse caso aqui, a escola aqui de Londrina, 8º ano. Então, a gente pegou aqui alguns objetivos, tá? Os objetivos nossos era mais para compreender, né, esses conceitos básicos aí dessa sequência lógica, promovida pelos algoritmos, desenvolver as habilidades para eles resolverem alguns problemas ali relacionados, né, a essa área, área da lógica, é claro, utilizar essas ferramentas, né, como programação visual e no projeto do labirinto em específico. E obviamente que eu tenho trabalhado, sempre trabalho na questão de atividade, não só nessa disciplina, mas na minha disciplina também, que é ciências. Eu gosto de trabalhar muito em grupo, e onde os alunos podem participar, trocar ideias e um ajudar o outro, no caso, né? E isso daí foi muito positivo, porque enquanto uns já tinham essa facilidade com esse tipo de linguagem, outros já não tinham muito, então acho que nesse sentido eles puderam ter uma facilidade maior para eles interpretarem ali o que eram os códigos, para eles levarem ali o que eu estava falando para eles, ou o que estava mostrando no roteiro, né? Até certo ponto também, eu pedia para eles procurarem também, tem bastante tutorial, né, que ajuda nesse sentido, e daí eles tiveram mais facilidade também, tá? Então, no caso aqui, os objetivos foram esses. Então, aí a gente pegou, basicamente, 4 aulas para fazer, né, no desenvolvimento desse labirinto. Então, no começo a gente começou discutindo sobre essa questão dessa divisão, né, das equipes, montando os grupinhos ali, como que eles iam se ajudar. Depois, no segundo momento, a gente começou a implementar essa ideia do labirinto, mostrando para eles as formas que podia ser feito. Depois a gente começou a ajustar um pouco mais a questão deles identificarem ali quais eram os códigos que eles deveriam utilizar, né, como foi mostrado também através das aulas aí pelo próprio professor. E no final a gente teve ali, né, uma participação, envolvimento de todos, e obviamente que a gente conseguiu fazer, né, de uma forma satisfatória. Aqui o que eu tirei algumas fotos, é claro, isso daí eu também tive uma dificuldade um pouco com a questão do tempo, porque a gente não escolhe, né, ficar doente, daí eu tive problema de Covid, sabe? Série de coisas, assim, que atrapalha a gente no meio do caminho. Então, a questão, assim, das fotos, eu peguei mais as que eles tinham guardado nos arquivos. Igual a professora Francisca falou, alguns também tiveram dificuldade na questão da senha do próprio Scratch. E, assim, depois, no final, agora, acho que ontem, eu consegui ver, porque alguns terminaram os projetos deles e eles me mostraram. E eles não fizeram só a questão do labirinto desse formato, fizeram em outros formatos também, que ficou bem bacana. Tá? Então, essas daqui são algumas fotos que eu tirei. E aqui a gente tem também a questão dos depoimentos, né? Então, peguei aqui de 2 alunos aqui que se prontificaram a escrever, né? E passar para mim as informações do qual eles gostaram mais, do que eles fizeram ali, eles acharam interessante essa ideia, né, de trabalhar com a lógica, com o algoritmo. Enfim, a questão lúdica também é muito interessante nesse ponto. Ajuda bastante os alunos a criar, né, criar coisas diferentes, certo? E aqui os resultados. Então, os resultados que a gente alcançou aqui foi essa inclusão, né, da ajuda
entre eles. Eu acho que isso daí motiva mais eles terem mais confiança para eles se utilizarem de um mecanismo novo também, pensamento novo, como é o nome da disciplina também. A discussão em sala de aula, onde a gente também falou um pouco dessa questão de seguir, né, os roteiros, seguir ali os tutoriais, os detalhes que eles poderiam colocar, e também a utilização da criatividade, né? Acho que isso daí leva também como que eu posso dizer, um crédito maior até certo ponto, porque ali a gente vê que não é só fazer o que eles tá ali no papel, às vezes eles criam coisas que a gente nem imagina, né? E eu acho que foi muito satisfatório nesse sentido, tá? Na participação, da ajuda e tudo mais, certo? Bom, aqui a gente tem também essa reflexão final, né? Que eu trabalho em grupo, eu acho que a colaboração, né? Principalmente dos outros professores também, que já tinham um pouco mais de experiência do que eu nessa área, tá? Essa abordagem que a gente traz aí dessa prática dentro desse mecanismo que eles estão utilizando é muito, como que eu posso dizer, muito interessante, até certo ponto. E, enfim, eu acho que deu para ter uma ideia desse ponto onde a gente começou e da forma que a gente vai continuar desenvolvendo e aprimorando, né, essa ideia deles de utilizarem a lógica e esse mecanismo metodológico aí, né, de estudo e tudo mais, tá? Aqui, no caso, o certificado, e é isso. Acho que não tem muito mais o que falar, o que mostrar, tá bom? Beleza, prof. Parabéns pela implementação. Prof. de ciências, então. Sim, professor de ciências. Trabalho com 7º ano, 8º ano, 9º ano. E, no caso aqui, eu trabalhei em específico essa parte com o 8º ano. São quantos alunos, prof. Sala? Gira em torno de uns 36, 38 alunos. É bastante aluno, já é uma dificuldade bem mais, sabe, né? Eu com os meus 28 aqui, estou no céu. Com certeza. Prof, qual foi a sua maior dificuldade com eles, Ani? Rapaz, eu acho que a maior dificuldade é assim, porque como a gente tem muita plataforma no colégio, né, é um colégio regular, então temos manhã e tarde. Então, bastante plataforma ocupa o espaço de você utilizar a sala de informática e o tablet, né? E quando tem muita gente utilizando, no caso, o mesmo equipamento, a gente sabe que uma hora ou outra, assim, alguma coisa vai dar um problema. Mas, enfim, eu fui pedindo pontualmente para os alunos que tinham mais, assim, facilidade, tinham acesso, para eles se juntarem. Quando não funcionava uma máquina, eles se juntavam, ia fazendo projetos, os outros iam trabalhando junto, e olhando. Eu acho que nesse sentido foi positivo para a gente superar essas dificuldades. Parabéns pela implementação, realmente uma dificuldade, e também pelo número, acho que, assim, grande de plataformas, né, prof? Eu tenho uma turma aqui mesmo que no mesmo dia eles têm pensamento computacional, tem inglês Paraná e tem literatura, né? Então, eles ficam a tarde toda só na frente do computador. Exatamente. É um tempo... Hoje em dia, a gente tem uma expectativa aí, aqui, por exemplo, está indo contra, porque em outros países o tempo de tela tem sido diminuído. E com esse uso de plataforma em excesso, eu acho que para eles está sendo um pouco cansativo nesse ponto, porque, além de tudo, eles têm que se inteirar das outras atividades que eles têm que fazer. Então, eles têm pensamento computacional, eles têm quiz, eles têm a redação, eles têm o inglês, eles têm o Matfic, eles têm o Academicam. Então, assim, a partir do momento que a gente tem uma tendência a ter um uso excessivo de alguma coisa, eu acho que, em princípio, é cansativo. Sei, prof. Também relembrar eles muito, eu trabalho muito com os meus alunos, a questão do saber usar as telas, né? Eu não compensa, eles reclamarem aqui o dia inteiro em sala de aula com tela,
chega em casa e fica tudo tendo com o celular na mão. Exatamente. Aí tem o extra, né? Tem o TikTok, Instagram, YouTube e tudo mais. Eu trabalho bastante com essa questão de, olha, saber usar. Exatamente. Nada é proibido, mas tem que saber usar, né? Parabéns pela implementação. Então, Obrigado. a profissional caiu, acho que então ela não vai conseguir. Ela já tem energia na casa dela, pessoal. Então vamos para a Jamboard do nosso Prof. Fábio, que é a Jamboard número 7. Deixa eu compartilhar com vocês aqui rapidinho. Pessoal, todas as implementações foram ótimas, cada um com sua realidade, cada um com sua dificuldade, e é normal. Eu trabalho no pensamento computacional há mais de 5 anos, basicamente, desde a pandemia, desde antes da pandemia quase, e naquele período da pandemia todo mundo teve que se adaptar, né? Fazer Meet, fazer tarefa remota, dar os seus pulos. Então, nós, com o pensamento, a gente tem até uma disciplina que eu acho que ela é mais agradável aos alunos. Ela não é aquela questão, por exemplo, da história, né? A pessoa vai lembrar. A gente trabalha história com os alunos e muitas vezes eles acham chato. Acham uma disciplina que fica maçante, uma disciplina que fica... você tem que tentar trazer outras formas. Pensamento, não. Pensamento, meus alunos, eles ficam ansiosos para ir para a aula de pensamento. Eles gostam de estar lá. Professor, vamos para informática? Eu sei que cada um tem a sua realidade, né? Eu sei que fazer a programação nos tablets é bem complicado. Então, professor Fábio, professor Francisca, parabéns para vocês, porque é bem complicado mesmo utilizar os tablets para poder programar, mas é a nossa realidade do nosso estado, né? E parabéns por nós estarmos aqui, né? Procurando formação, procurando ajuda, porque se a gente não está aqui lutando, né? Quem seria nossos alunos, coitados? Vou voltar lá para nossos sinais da reunião de hoje. Deixa eu fechar aqui o da Prof. Beleza, pessoal. Então vamos para o nosso check-out. Professores, nas últimas semanas, fizemos. Deixa eu aumentar aqui a tela. Fizemos um belo percurso. Faça agora o seu check-out, registrando sua pensão, relações e as metodologias utilizadas também nessa primeira jornada. Vou compartilhar com vocês aqui um link no chat. Esse aqui, pessoal, é um pouquinho mais extenso, então eu vou dar ali 5, 10 minutinhos para poder responder, tá bom? Enquanto isso, eu vou correr buscar uma água para mim e vocês vão respondendo aí. Voltei. Terminaram, pessoal? Não, né? Bem extenso, hein?
Quem terminou, dá um joinha para mim, por favor, para eu poder me organizar, saber quem terminou. Isso aqui é meio extenso, então eu vou dar um tempinho a mais para vocês ainda. O comando terminou. Jéssica também. Prof. Amanda, sobre a sua implementação ainda, deixa eu voltar que estou com uma dúvida e não consegui perguntar antes, porque o professor Wagner tinha que apresentar. A sua turma, ela tem as duas aulas no laboratório? Consegue fazer as duas no laboratório ou é mesclado? Tenho as duas no laboratório. No colégio a gente tem 3 laboratórios, só que assim, a gente tem um laboratório que tem os computadores de mesa mesmo, que a gente tem uns 40 computadores no laboratório. A gente tem um laboratório que é uma sala de aula só com os Chromebooks. E esse laboratório que eu utilizo com os nonos anos é com aqueles notes verdes do estado. Aí lá é uma pequena confusão, porque como os notes tem alguma faltando tecla no note, que os alunos arrancaram. Aí eles arrumaram para colocar teclados e mouses em todos os notes. Só que daí os alunos, como não é fixo na mesa, né, não tá amarrado os cabos e coisa e tal, acontece os alunos ficar tirando as coisas e arrastando pela sala inteira. Aí, assim, volta e meia o laboratório tá virado de ponta cabeça. Então é bem difícil trabalhar naquele laboratório específico com as turmas. Eu notei porque o seu trabalho de implementação ele é bem, assim, desafiador. Então, em caso que há mais de tempo em sala de aula com os alunos. Então, acho que as duas aulas delas são aulas no laboratório, porque se for sala no laboratório é difícil conseguir fazer. Mas não se preocupe, a questão do teclado mesmo aqui, na minha escola, os alunos conseguiram tirar todas as teclas do teclado e colocar em ordem alfabética. Aqui eu não sei, mas fizeram isso. Eles se divertem com as coisas da escola, né? Fone, já comprei umas 4 vezes já. Mas, pessoal, todos terminaram nosso check-out. Quem terminou, dá um joinha, por favor, para me organizar melhor. Eu vou continuando, então, depois quem for terminando vai acompanhando junto com a gente.
Então, pessoal, qual que é o feedback de vocês dessa jornada? Foi proveitoso? Saiu com algo a mais? Eu sei que muitos colocaram na implementação, né, o que aprenderam, o que não aprenderam. Como que essa primeira jornada foi para vocês? Ela trouxe algo novo? Todos aqui já tinham pensamento computacional antes? Eu estou fazendo essas perguntas porque, como eu cheguei depois da turma, eu não tenho muito o contexto de vocês, né? E o professor Francisco vai lembrar, né? O professor de história adora um tal de contexto histórico, né? Já adora saber o porquê, de onde vem, o que aconteceu. Então, como essa jornada foi para vocês? Vocês conseguiram atingir o objetivo de vocês? Jéssica, você conseguiu? Sim, professor. Na verdade, eu acho que a gente até avançou muito mais do que era o que estava sendo proposto, né? Então, para mim, a questão ali foi da jornada, enfim, de tudo que eu aprendi. Não sei medir, assim, dizer em palavras, mas foi muito aprendizado em vários sentidos, né? Tanto do compartilhamento, como da minha evolução na sala de aula também, eu tive uma grande melhora, porque também, para mim, a disciplina de pensamento computacional é nova, a escola também está tendo essa adaptação, né? Então, ele passou a ser integral, então eles também estão tendo essa nova visão, né, da disciplina, enfim. E foi muito bom, professor, muito bom compartilhar toda essa experiência, os projetos, enfim, tudo que a gente aprendeu foi bem gratificante. Assim do nada, né, prof? Do nada pergunta para alguém, vai lá, prof. Jéssica responde. Ah, prof. É assim, prof. Mas realmente, pensamento é uma disciplina que, com o tempo, vocês vão acabar gostando mais dela. No início, ela dá um medo, né? Daquele susto inicial de, opa, onde eu tô, por que eu tô aqui? Eu realmente preciso estar aqui? Eu iniciei esse ano com robótica também, então, pensa, de história vim para pensamento, tem robótica agora. Então, é um mundo totalmente diferente, são programações diferentes, mas é uma coisa que nos traz ânimo, né, trabalhar com os alunos. Eles conseguem fazer mais da minha programação. Prof. Adam, para você, essa jornada foi o quê? O que ela trouxe para você demais? Boa noite. Então, esse primeiro curso que nós trabalhamos agora nesse trimestre, eu já havia trabalhado nos anos anteriores com os meus alunos. Então, de diferente, eu acho que o que a gente tive foi mais os relatos juntamente com os meus colegas, mas a experiência que eles me trouxeram que foi diversificada do que eu vi no ano anterior. Mas, claro, que a experiência que eu tive com os alunos trazendo essa implementação, tanto com a vinculação com a robótica, quanto com a questão do projeto em si do labirinto, foi diferente do que eu tive no ano anterior. Até porque era o primeiro ano deles com pensamento. Aí esse ano, como eu estou no cívico militar, já é integrado, né, desde o 6º ano, então ele já tem esse manejo um pouco maior. A infraestrutura que eu estou trabalhando é totalmente diferente. Então, assim, mais na parte prática eu tive avanços, como eu falei, né, a parte teórica a gente havia visto no ano anterior, mas a experiência com os meus colegas eu acho que foi o que mais trouxe benefícios para o meu ser em si. O prof. Trabalha no Júlia Vanderlei, é isso, prof? Exatamente, trabalhando no Júlia. Bem organizadinho, gosto bastante desse colégio aí. A questão aí é bem parceira. Alguém mais quer falar o que achou dessa jornada? Eu pedi para o professor Adam e para a professora Jéssica, porque eles estavam mais quietinhos, né, ouvindo a gente falar. Alguém mais quer dizer o que achou dessa jornada? Prof. Francisca, prof. Amanda? Prof, para mim foi ótimo. A gente aprende muito com os colegas. Vocês, formadores, são muito pacientes. Para quem está aprendendo mesmo, que eu estou gatinhando ainda, né? Você vê, o ano passado inteiro, eu fiz todas as etapas do formadores de pensamento, mas mesmo assim, olha, eu tenho muito que aprender. Da área de humanas para tecnologia, né? Ainda bem que eu tenho um pouco de contato, mas mesmo assim eu acho muito difícil programar. Eu trabalho muito para preparar as minhas aulas. Eu digo que eu tenho um pouquinho a mais porque eu preparo as minhas aulas para as minhas turmas
e também para trabalhar com vocês, né? Então, eu testo tudo lá antes. Uhum. Vocês não tiveram a reunião das extensões, né? Mas quem teve essa reunião com as extensões ali, o Adams, o Brock Life, eu treinei tudo isso em sala de aula. Vi com eles ali até onde podia ir. Também fiz o labirinto com os meus alunos. Eu fiz o bendito do jacarezinho também, que, meu Deus do céu, uma coisa que me incomodou com o sexto ano, mas... Então, eu trabalho também com eles, né? Por isso eu vou mais devagar, eu tento explicar mais vezes o que é, o que não é. Mas, realmente, prof, o formador é para isso. Essa troca entre a gente. Pessoal, vou colocar aqui no chat o nosso formulário, o nosso último formulário dessa jornada. Isso está aqui. Aí. Somos a turma K. Nosso último formulário dessa primeira jornada. A gente encaminhar nosso encerramento dessa jornada com vocês. Respondam lá rapidinho. É bem curtinho esse, bem de boa. Quem terminou, dá um joinha, por favor, para a gente ir sabendo. O Fernando terminou. O Fiaden também. O Jéssica também. Enquanto estou terminando, eu vou continuar no nosso encerramento da jornada. A jornada 1 do grupo de estudos Formadores em Ação termina agora. A sua presença e participação ativa enriqueceram o grupo de estudos e contribuíram muito para a aprendizagem de nós, nossos estudantes. Vivenciamos muitas ideias e novidades nesse ciclo que irão inspirar nossas experiências nas aulas. Parabéns a todos pela persistência, vou até dizer, vou ousar dizer, um pouco de teimosia de chegar até aqui. E realmente, trabalhar em sala de aula e ainda tirar um tempo para estudar a mais é algo difícil, né? Então, parabéns a todos vocês pela iniciativa de estar aqui
E também pela teimosia de chegarem até o final, né? A gente sabe que nós iniciamos a turma com bastante cursistas e estamos encerrando ela com um número reduzido, mas vocês são os que venceram, né? Os que chegaram até o ponto final e conseguiram podemos dizer assim, esse pedacinho a mais de aprendizagem. E para a próxima jornada, nós vamos ter alguns temas diferentes, tá? Desafio Paraná, recomposição de aprendizagem, desenvolvimento e atribuição dos MEIs, educação especial, tá? Para as áreas específicas, autismo, TDAH, e educação em tempo integral. Então, a Prof. Jéssica e eu, ali, já temos um caminho ali. Educação em tempo integral. Os encontros vão se iniciar no dia 3 de junho, mas a inscrição, pessoal, vai abrir a partir do dia 16, bom? Eu tenho certeza que todos vão continuar aqui comigo na próxima jornada. Então, dia 3 de junho ali em diante, nós estaremos todos aqui. Mais uma vez, pessoal, parabéns a todos vocês por terem chegado até aqui. Sei que foi difícil. Peço desculpa se em alguma reunião eu não consegui atender as expectativas de vocês. Como eu falei no início, eu estou iniciando como professor formador. Ainda tenho muito a aprender com vocês, né? Também no papo formativo para poder auxiliar vocês. Encerramos hoje nossa jornada, mas, pessoal, eu vou manter o grupo no WhatsApp aí por mais alguns dias. Se tiverem alguma dúvida, alguma questão que queiram me perguntar, podem me chamar. Não tem problema nenhum, tá? Eu demoro a responder na professora às vezes, né? Demoro um pouquinho para responder, mas eu respondo. Então não se preocupem, tá bom? Prof, você não demora, não. Sempre que eu perguntei foi rapidinho, viu? Obrigadão, Deus abençoe. Até a próxima. Continuamos juntos. Mas eu tento, prof, tá? Mas se precisarem, podem mandar mensagem ali, tá? Vou tentar responder da melhor forma possível vocês. Beleza, pessoal. Até mais. Opa, estar com vocês. Final, professor. Nossa foto final. Ah! Tem a foto, ué. Não vai aparecer na foto final? Eu já ia sair, prof. Você já está se despedindo, Não, tô dizendo aqui que espero que vocês continuem comigo na próxima jornada. Com certeza. Se o seu nome não estiver lá, eu vou ligar para a senhora. Olha que você vai sofrer muito comigo na próxima de novo, viu? Toda hora eu estou lá perguntando as coisas, hein? Pessoal, nossa foto. E após a foto, se puderem, ficar mais um tempinho, tá? Tem um videozinho para mandar para vocês. Mas, como eu vou ter que mandar essa gravação no YouTube, não pode estar o videozinho aqui, tá bom? Deixa eu encerrar aqui meu compartilhamento. Todo mundo com a cara de feliz. Encerramos a jornada. Pô, a cara de cansada de todo mundo é notória. Vamos para a foto. 3, 2, 1. Sorriam. E é isso, pessoal. Eu vou encerrar nossa gravação aqui. E vamos para o nosso videozinho.